Vamos abrir nossa Bíblia no tema da campanha, João 15. João 15, versículo 7 diz o seguinte: Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Podem tomar seus assentos. A mensagem ela está aqui em João, versículo 7, mas para mim, o livro de João, esse livro em especial, esse capítulo em especial, que é o capítulo 15, ele não faz sentido para mim se a gente só pegar esse versículo isolado. Porque quando a gente pega esse versículo isolado, né, muitos desavisados leem e lê só a parte que nos interessa, né? Geralmente somos assim, nós somos seres humanos. Então, a gente lê com mais ênfase essa última parte que ele fala: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque, né, a gente quer que Deus faça mais em nossas vidas, né? Só que a gente não pode ler esse capítulo, esse versículo isolado, né, pedindo o carro, a casa, né, só bens materiais. Não é isso que Deus quer de nós aqui em João 15. João 15 ele tem todo um contexto, e aqui ele vai fazendo, né, de acordo com o livro aqui, ele vai se comparando, né? Jesus, ele na verdade ele não se compara, ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que isso significa? Jesus, ele está falando aqui que ele é a árvore. Aleluia. Certo? E também ele é o lavrador, aquele quem cuida, aquele que poda, aquele que vai estar ali cuidando da árvore, certo? Aleluia. Mas adiante ele vem trazendo o seguinte: todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Aqui Jesus, ele está trazendo ali a simbologia da árvore, certo? Que é a videira. Eu casei recentemente e eu peguei uma paixão muito grande esses dias por planta. Minha esposa já não está aguentando mais com tanta planta que eu estou colocando lá em casa. Então eu comecei a gostar muito de planta. E esse capítulo de João vai nos trazer muito a mensagem, né, ilustrada aqui de uma planta ou de uma árvore. Por quê? Porque aqui em João ele está falando que todo ramo que não permanece na árvore, ela é cortada e lançada fora, certo? Assim como se você pegar uma árvore, um fruto, por exemplo, uma mexerica de uma árvore e soltá-la no chão, se você quebrar um galho daquela árvore, aquela fruta ou aquele galho não vai mais produzir mais nada. A partir do momento que ele é desligado da árvore, ele perde totalmente a sua capacidade de frutificar. Porque a fruta ou o galho, ele não se frutifica por si só. Ele precisa estar conectado na videira. Ele precisa estar conectado na árvore. Porque se ele não estiver conectado na árvore, ele não tem os nutrientes para poder gerar frutos. Como eu falei, ele não gera frutos por si só. Ele não tem essa capacidade, nem o fruto, nem o ramo que é tirado da árvore, né? Então assim somos nós também. A partir do momento que nós não estamos dando frutos, nós somos tirados da árvore. O podador, quando eu tenho uma roseira linda lá em casa, e a partir do momento quando um galho ele não gera mais flor, o mais correto ali é você podar aquele galho para que possa gerar mais flores, certo? Porque onde você poda,
tende a crescer mais flores. Então, assim também é Jesus com a igreja. Aquele ramo que não está produzindo, ou aquele que está simplesmente brincando de ser crente, Jesus vem, poda ele e ele é lançado fora. Então, assim também somos nós dentro da igreja. Porque se a gente está na igreja, se nós estamos em Cristo, tem que haver evidências. Aleluia. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que dar frutos. Glória a Deus. Né? Então aqui a palavra de João, a gente não pode ler e logo de cara falar que ele está falando em produzir, ele está falando só em dar frutos. Não, por quê? Porque para a gente entender melhor a ideia central aqui de João 15, uma das táticas que a gente pode usar para entender um texto, né, é ver qual mais palavra, a palavra que mais se repete no texto. E em João 15, a palavra que mais se repete aqui é permanecer no Senhor. Então, para gerar fruto, nós temos que permanecer no Senhor. Às vezes, tem pessoas que não estão no Senhor, mas elas geram frutos, certo? Ela vai lá e dá um dízimo. Às vezes acontece de pessoas ímpias darem dízimos ou ofertas, ou até mesmo ir na campanha, mas não estar ligada em Deus. Às vezes algumas pessoas geram frutos, mas não está ligada em Deus. E Deus não quer frutos que não estejam ligados nele, não quer fruto que não esteja permanecendo nele, né? A gente vê muito disso. Às vezes o ímpio, ele gosta de, não é que ele gosta, mas ele só dá o dízimo, mas não vai para a igreja. Ele só dá oferta, mas não gosta de cultuar. Ele dá o nome no envelope, mas não presta culto a Deus, né? Nas campanhas, o que mais a gente tem são amigos do trabalho, ou amigos da escola, ou da faculdade, que falam: ora por mim, eu estou te pedindo uma oração, ora por mim, mas você convida o jovem, né, o seu parceiro ali, para estar indo na casa de Deus, ele não aceita. Então, ele quer dar frutos, só que ele não está em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus, e por isso a gente está... por isso nós estamos gerando frutos, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Então, aqui em João 15, ele continua dizendo: agora vós estáis limpos pelas palavras que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podereis, a não ser que permaneçais em mim. Né? Foi o que eu acabei de dizer. Nós não podemos dar frutos bons, frutos espirituais, que sejam se a gente não estiver permanecendo no Senhor. Aleluia. Se Jesus ele está falando tanto aqui em permanecer, né, e já tem gente que começa a vida cristã e muito rapidamente ela quer desistir, porque não está permanecendo no Senhor. E a palavra de Deus fala que nós temos que permanecer nele. Para dar frutos bons, para dar frutos novos, nós temos que permanecer no Senhor. Então aqui, irmãos, o grande X da questão de João 15 é a permanência no Espírito Santo. Primeiro a gente vai passar pelo deserto, primeiro a gente vai ter que atravessar as aflições, e depois a gente vai gerar frutos. Por quê? Assim também como o galho ele é arrancado e lançado fora, aquele galho que não frutifica mais, Jesus ele é podador. O que a gente faz numa planta quando está nascendo um novo galho e às vezes ele vai ficando velho, ele já deu fruto, já brotou, mas ele fica velho? O que a gente tem que fazer para brotar novos frutos ali naquela árvore? A gente tem que podar ela, porque a partir do momento que você poda, ali ela começa a desabrochar.
Só que o processo de poda é um processo difícil, é um processo doloroso. Eu mesmo, quando estou lá em casa, né, eu fico olhando as plantas e às vezes eu preciso fazer uma poda, só que é ruim fazer a poda, porque às vezes o pé está tão bonitinho, às vezes o pé está tão bonito que você fica com dó de ir lá e podar. Eu tenho um pezinho de pimenta, esses dias minha sogra chegou lá, e que eu tinha ganhado esses dias um pé de pimenta, e ela estava toda sem folha. Aí minha sogra olhou assim pra mim e falou: nossa, esse aí não serve para ter planta não. Mas por que eu tinha feito aquilo? Porque ela estava precisando ser podada. Aquelas folhas já estavam carregando o pé e ele já não estava dando mais conta. Então eu tive que podar. E agora já estão nascendo novas folhas, tá? A coisinha mais bonita, aquele pé de pimenta. Mas por que ele nasceu novas folhas? Porque foram retiradas as folhas velhas. Então Jesus também faz isso com nós. Ele vem quando nós achamos que nós estamos bem, quando nós achamos que nós estamos aquele crente inabalável, quando nós achamos que já sabemos de tudo, vem Cristo e começa a nos podar. Por quê? Para gerar novos frutos. Quando a gente acha que já está bom demais, quando a gente acha que já conhece toda a palavra, a gente não consegue se desenvolver, porque a gente pensa que nós já sabemos de tudo que está aqui, e nós não sabemos. É por isso que existe o processo da poda, é por isso que Cristo nos poda. Por quê? Para gerar novos frutos. Quando a gente fica estagnado na palavra de Deus, a gente acha que já está bom, que a gente já leu demais. Às vezes a gente leu até a Bíblia inteira já. Só que mesmo assim ainda, nós precisamos ser podados para que sejam lançados ali novos ramos, novos galhos, não é mesmo? Então, esse processo de poda sempre vai existir, né, na vida de um cristão. Às vezes quando você vê aquele obreiro ou pessoa que, né, ela se acha autossuficiente, que ela acha que ela não precisa de ninguém, essa pessoa, ela provavelmente ainda não passou pela poda do Senhor. Porque quando a gente passa pela poda de Cristo, a gente entende o processo, e a gente entende o quanto a gente o quanto nós somos necessitados de Cristo, o quanto nós somos, nós não somos nada sem Cristo. E, né, seguindo aqui mais adiante, Jesus continua falando: se alguém não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Assim acontece com aqueles ramos que estão na igreja, mas que não estão dando frutos. Acontece com aquele crente que está meio lá, meio cá, que está com o pé na igreja e está com o pé no mundo. Tem que tomar cuidado, porque quem está em cima do muro já é do diabo. Quem está brincando de ser cristão já é do diabo. Está perdendo tempo, porque a palavra de Deus nos fala que tem que permanecer no Senhor. Não é estar um pé cá e um pé lá. Às vezes está aqui, vem nos cultos de domingo, nos cultos aos sábados, mas sai da igreja e já chega resmungando em casa, né? Às vezes está na igreja, mas também ao mesmo tempo, saindo da igreja, vai tomar uma com os amigos, né? Então assim, isso não é permanecer no Senhor, isso é brincar de estar sendo crente. Está com o pé na igreja e está com o pé no mundo, está em cima do muro. E quem está em cima do muro não é de Jesus, porque Deus quer aqueles que estão nele, aqueles que estão perseverando nele. Então, mais adiante ele vai falar: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui no versículo 7 ele fala: pedireis o que quiserdes e vos será feito.
mas às vezes a gente pede aquilo que nem provém do Senhor. Às vezes a gente tem que olhar para esse versículo e pensar: o que Deus pediria? Será que nós estamos pedindo aquilo que é da vontade do Pai? Porque às vezes o nosso coração está voltado só em bens materiais. Nós lemos esse versículo, às vezes pensando só nos bens materiais. Porque quando nós estamos em Cristo, o que uma pessoa em Cristo tende a pedir é, quando você quer prestar atenção numa pessoa que está em Cristo, quando ela estiver orando, chega bem pertinho dela que você vai escutar ela orando: Senhor, me dá mais força. Jesus, me dá mais ânimo. Jesus, segura na minha mão que não está fácil. Mas muitas das vezes a gente, com os pensamentos materialistas, a gente só pensa: Jesus, eu quero tanto aquele carro, eu quero tanto aquela moto. Jesus, eu preciso ganhar tanto dinheiro. E essas coisas, Jesus, Ele pode nos dar. Às vezes Ele até nos quer nos dar. Só que se a gente ficar presos em só bens materiais, então a gente significa que nós não estamos conectados na videira, conectados em Jesus. Porque os pensamentos de Jesus são outros. Nós como cristãos, os nossos pensamentos, as nossas orações não podem ser só voltadas a essas coisas. Não podemos só ficar orando pelos bens materiais, por aquilo que a gente nem tem. Nós temos que estar pedindo sempre o Espírito Santo, que é o que nos mantém. Nós temos que estar sempre pedindo a Jesus transformação. Está pedindo que Jesus nos pode a cada dia, porque é da poda que nascem novos frutos. Se a gente ficar estagnado, se a gente ficar parado, nós nunca vamos evoluir como cristãos. E o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus, ele é palavra. Aleluia. O reino de Deus, ele é espírito. O reino de Deus não é carro, não é moto. O reino de Deus, ele é muito mais do que isso. O reino de Deus, ele é conhecimento acerca de Deus. Se a gente fosse fazer um quiz hoje para entrar no céu, será que a gente passaria no quiz de Jesus Cristo se Ele te perguntasse de cabo a rabo, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, um quiz sobre Ele? Será que a gente conhece Deus o tanto que a gente acha que conhecemos? Será que nós estamos dando os frutos? Alguns frutos que a Bíblia nos ensina a produzir, está lá em Romanos, como por exemplo a oferta. João 15:16, se eu não me engano. A oferta é um fruto que a Bíblia nos ensina a produzir. A santidade, a santificação, que também está lá em Romanos, não me recordo agora o capítulo, mas a santificação também é um fruto que a Bíblia nos ensina a produzir. Às vezes a gente também fica somente ligado no fruto que é trazer pessoas, Isso é dar fruto. Não, isso também é dar fruto. Só que tem outros frutos além disso. E o primeiro deles é permanecer no Senhor. Para a gente dar esses frutos como oferta, Tem gente que não gosta, por exemplo, desse capítulo de Romanos, porque tem muita gente que é avarenta, então não gosta quando fala de dízimo ou oferta. João 15 e a Bíblia também nos ensina a produzir esses frutos. Em Hebreus fala sobre o fruto dos lábios, que é sobre louvar ao Senhor. Então, ao longo aqui dessas passagens ao longo da Bíblia, ela vai nos ensinando a produzir esses frutos, como oferta, como a santidade. Porque quem é santo tem que santificar-se mais. Quem é limpo tem que se purificar mais. Essa palavra de João 15, ela é para nós cristãos. Ela é para nós que estamos em Cristo Jesus. Ela é para nós que conhecemos a Jesus, Então, Jesus, prosseguindo aqui com o sermão, ele diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei.
permanecei no amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus Cristo, mais uma vez, ele está falando de permanecer nele, porque somente permanecendo nele nós poderemos dar esses frutos. Glória a Deus. Apesar de que, como eu falei, alguns produzem frutos, mas não estão em Cristo. Mas esses que produzem frutos que não estão em Cristo, esses frutos meio que não servem, né? Porque esses frutos, eles não estão na videira verdadeira que é Jesus. Então não adianta ficar só vivendo de coloca meu nome na oração na sua igreja, coloca o meu nome, o meu propósito esse ano na orações do culto de domingo. Não adianta. Por quê? Porque nós temos que estar em Jesus. Porque a mais importante de todas é a salvação. E se você só ficar pedindo para colocar o seu nome no culto de oração e nunca entregar a sua vida para Jesus, você não vai ser salvo. Então não vai ter adiantado de nada. E aqui em João 15, eles nos traz essa lição. Às vezes a gente não quer passar pelo processo de poda, porque o processo ele é doloroso. Quando a gente poda o galho de uma árvore, sai uma seiva, sai meio uma aguinha. E assim também é na vida do cristão. Quando Jesus nos poda, dói. Quando Jesus nos poda,